presentes também. Fico bastante feliz aqui em falar sobre esse tema que eu acho muito interessante. E, bom, a ideia dessa palestra é ser um recorte de algumas coisas que eu considero construir uma narrativa sobre seleção sexual, passando bastante pelo histórico, e mostrando ao longo desse histórico, ao longo dessas 4 descobertas, mas que na verdade eu vou apresentar 3 principais mesmo, por uma questão de tempo, como que os insetos foram importantes como organismos modelo para grandes descobertas de seleção sexual, e como que essas grandes descobertas, né, essas ideias de padrões de seleção sexual são aplicáveis a todos os outros organismos, né? Então, não é meu objetivo aqui falar tudo sobre seleção sexual ou falar sobre o que está sendo feito, não focar tanto nas pesquisas atuais, né? Mas falar um pouco sobre a base que foi construída de seleção sexual, boa parte com base em insetos, que hoje embasam as pesquisas que são feitas hoje, né? E fico muito feliz se vocês tiverem curiosidades, quiserem trazer depois ao fim da palestra, ou perguntas. Eu gosto bastante de começar com essa frase do Darwin, no livro de 1871 dele, e ele fala que, pelo pequeno tamanho dos insetos, rotineiramente, a gente menospreza eles, ou não leva tanto em consideração como 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 eles apresentam, a gente não tem uma ideia muito bem da escala das estruturas que eles apresentam, né? Porque, continuando a frase dele agora, né? Se a gente conseguir imaginar ali o Darwin dizendo, né? Esse besouro calcossoma com essa armadura brilhante, né? Dele e os seus complexos chifres que tem no tórax e na cabeça, né? Na proporção de que a gente imaginaria um cavalo apresentando uma estrutura dessas, ou um ser humano, né? Eles seriam um dos animais mais imponentes do mundo. O que o Darwin quer dizer ali, então, é chamar nossa atenção para o quão impressionantes são essas estruturas, né? Se a gente pensa no tamanho do corpo do inseto, e que tipos de pressão de seleção podem ter originado essas estruturas, nos faz refletir muito e ter uma ideia do quão incrível são os insetos, né? Quão incríveis. Essa frase é de 1871, né, que eu apresentei para vocês, então vou voltar um pouquinho aqui no tempo, em 1859, quando Darwin apresenta o principal trabalho dele, né, a origem das espécies por meio de seleção natural, e como o próprio subtítulo do livro fala, né, seleção natural é a grande protagonista, né, no livro dele, que a principal mecanismo explicativo dele para a origem das espécies, né, por como que essas espécies, a partir de um ancestral comum, deram origem nessa diversidade que a gente tem hoje. Então, o Darwin, ele junta, né, diversas evidências, diferentes grupos, propõe essa ideia revolucionária para a época, e nesse mesmo livro ele já fala de seleção sexual, né? Ele comenta que é um processo que pode atuar até mesmo em sentido oposto à seleção natural, né? No sentido de favorecer uma estrutura que seria selecionada por seleção natural, mas ele considera a seleção sexual, em 1859, um processo mais fraco que a seleção natural, né? Ele ainda mantém a seleção natural, quer dizer, ele mantém, né, a seleção natural como a protagonista e comenta que a seleção sexual ela não teria a mesma força que a seleção natural. Mas, curiosamente, ele já propõe uma definição do que seria seleção sexual, ele já propõe o que seriam os dois principais processos que geram a seleção sexual e já apresenta alguns exemplos, né? Mas ele mesmo reconhece que ele ainda não tem muita embasamento para falar muito além daquilo e que ainda não é um assunto que ele conseguiria se estender naquele momento, né? Então,
Em 1860, um ano depois do Origem das Espécies, o Darwin escreve uma carta para o seu amigo botânico Asa Gray, e ali nessa década de 1860, né, o Darwin troca várias correspondências, é um pico nas correspondências do Darwin, justamente, muitas delas, levantando evidências sobre a seleção sexual para entender realmente o quão geral é essa ideia, né, de que a seleção sexual pode estar ocorrendo e como que é a força desse processo de seleção. E ali nessa carta, Darwin comenta, né, que ele lembra da época em que ele não conseguia explicar, pela sua ideia de seleção natural, né, como que um olho complexo, como a gente vê hoje, né, teria surgido por mudanças graduais, mas que hoje ele já está mais confortável com isso, né, ele consegue explicar através da teoria dele, mas que hoje, então, o grande desafio para ele é explicar a pena da cauda de um pavão, como que como que seria uma estrutura tão custosa em termos de seleção natural, né, em favorecer que esse pavão seja predado, como que essa estrutura se mantém em um organismo, né, não é selecionada contra. Ele já tem as ideias dele, né, de seleção sexual, mas lembrem-se que ele ainda estava considerando que a seleção sexual tinha um papel menor, né, que a seleção natural. E aí, então, ao longo dessa década de 1860, ele levanta diversas evidências, se corresponde com um monte de gente, e em 1871 ele publica o livro, então, A Ancestralidade do Homem e a Seleção Relacionada ao Sexo. Focando mais na segunda parte, que é da seleção sexual, né, ou seleção relacionada ao sexo, o Darwin divide essa segunda parte em todos esses capítulos que eu mostro aqui. É curioso notar, né, que tem, então, um primeiro capítulo de princípios de seleção sexual, e aí tem mais de 10 capítulos de evidências, né, com base nos grupos de animais, né, no caso, e, por fim, o último capítulo de sumário e conclusão. Então, bem o estilão do Origem das Espécies, ele também levanta um calhamaço de evidência do porquê que a seleção sexual é algo tão geral e tão importante na origem da diversidade biológica, né? Eu compilei por número de páginas e fiz um gráficozinho aqui só para ilustrar como é que insetos foram importantes nesse trabalho, né? Então, a gente vê que é uma boa fatia do número de páginas desse livro. Bom, então, indo mais diretamente ao conteúdo, né, o Darwin define seleção sexual, então, como a vantagem que alguns indivíduos têm sobre outros do mesmo sexo, exclusivamente com relação à reprodução. Todo outro tipo de vantagem, né, que é selecionada, o Darwin atribui à seleção natural. As vantagens em relação à reprodução são atribuídas à seleção sexual. E essa seleção, então, essas vantagens que alguns organismos do mesmo sexo poderiam obter sobre outros, seria através de dois processos principais. Os combates intrasexuais, né, que já eram bem documentados na época, só que agora o Darwin estava explicando como é que isso pode ser selecionado, né, nos organismos. E um mecanismo que o Darwin traz e apresenta como algo geral, que é uma grande novidade no livro dele, é a seleção intersexual, que seria, então, a seleção que normalmente é feita pelas fêmeas dos machos que seriam mais atrativos, que fizerem uma melhor corte ou atraíssem elas de alguma forma melhor que outros. Então, ele comenta que isso é normalmente feito pelas fêmeas, mas ele mesmo já registra alguns casos em que existem, é o contrário, né? O macho que faz a seleção intersexual. Aqui algumas frases que são bastante interessantes do livro, né? O Darwin fala aqui que os machos, então, mais coloridos, mesmo expostos por um perigo maior, eles deixariam uma prole maior, né? Eles teriam um maior sucesso reprodutivo. Então, nessa frase fica bem clara a contraposição entre seleção natural, né, que predaria aquele macho mais brilhante, e seleção sexual, que favoreceria aquele macho mais brilhante. E ali ele comenta, continuando, né, que as fêmeas esse dimorfismo sexual
ele passa a ser selecionado, né? Os machos passam a ser mais coloridos que as fêmeas, em muitos casos. Então, pessoal, é importante frisar aqui, é importante a gente pensar no contexto, né? Isso aqui é quase que 10 anos depois da Origem das Espécies, que já é um livro revolucionário, né? Que coloca todos os organismos conectados com o ancestral comum. A seleção sexual também, né? O Darwin faz bastante questão de mostrar como que isso é um processo geral dos organismos de reprodução sexuada. E aí entra o papel dos insetos, muito importante, em demonstrar que, o Darwin ali, demonstrando com os insetos e com outros grupos, que esses organismos também têm aqueles dois mecanismos de seleção sexual, também tem um combate intrasexual e uma seleção intersexual, né? O que é uma ideia bastante revolucionária na época, né? As pessoas conseguiam imaginar, né, uma fêmea de um pássaro selecionando machos, mas pensar que uma borboleta faz isso, ou que um díptera faz isso, é algo bastante revolucionário para aquela época, né? E aqui, então, nos capítulos de insetos, só para mostrar alguns exemplos que o Darwin debate, tem esse díptera que hoje é inserido em Tefritide, se eu não me engano, um gênero que tem o macho tem essas expansões da cabeça, né, da gena, são bastante características, e o Darwin pensou que ele chegou a cogitar que elas poderiam ser usadas em combate intrasexual, mas como elas eram coloridas, assim, ele imaginou que poderia ser, ele atribuiu mais a possibilidade de corte intersexual. Hoje que a gente conhece esses grupos, a gente sabe que elas são principalmente usadas no combate intrasexual, né, no combate de um macho com outro, para acessar as fêmeas. Darwin comenta também, né, das revoadas dos dípteros, em que é notado, muitas vezes, os machos voando para cima e para baixo, né, fazendo movimentos de corte intersexual, né, nesses grupos. No chifre dos besouros, né, ele chegou a cogitar a possibilidade de ser corte intersexual também, só que hoje a gente sabe que são principalmente usados no combate intrasexual, né. Então, o Darwin ele foi analisando esses dimorfismos sexuais. Ele tinha em mente que o dimorfismo nem sempre pode estar associado à seleção sexual, às vezes é só algo da diferença entre biologias de machos e fêmeas, mas quando não existisse essa diferença, possivelmente esse dimorfismo se dava por essa estrutura estar sendo selecionada por algum dos mecanismos de seleção sexual, né? E aí ele foi tentando atribuir se ele achava que era, se ele entendia que era de combate intrasexual ou de seleção intersexual, certo? E da mesma forma, né, as mandíbulas dos lucanídeos, né, bastante desenvolvida nos machos, Darwin corretamente entendeu que era algo relacionado ao combate intrasexual. Outra coisa que chamou a atenção do Darwin também nos diferentes meios de produção de som dos insetos, né, seja raspando asa com perna, só chacoalhando uma parte do corpo. Ele reparou diferentes meios em diferentes grupos de insetos. E ele entendeu que isso não seria só uma forma da fêmea encontrar os machos, mas também da fêmea escolher os machos que fizerem os cantos mais atrativos a elas. E, mais uma vez, reforçando aquela questão do contexto, Darwin deixa, então, muito claro, ele faz uma comparação muito clara entre todas essas funções em pássaros e insetos, né, que são muito, segundo eles, são bastante análogas, né. Então, os pássaros são famosos pelos cantos e os insetos também, muitos fazem cantos, né. Tanto pássaros como insetos têm rituais de corte, têm estruturas coloridas de corte, né, e tanto pássaros como insetos têm estruturas de combate intrasexual, né. Bom, como eu comentei, as ideias dele são bastante novas, né, para o que se entendia na época, e a ideia de seleção intersexual, em especial, era mais nova ainda, né, pensando em termos de insetos, e isso causou uma resistência em muitos autores, né,
e principalmente, né, a questão das borboletas, em que os machos, em muitos grupos, os machos são mais coloridos, isso criou uma resistência em diversos autores. Um deles foi o próprio Wallace, que discorda do Darwin, né? Ele comenta aqui que essa questão das cores das borboletas, diversos entomologistas avisaram Darwin que não tem a ver com a seleção das fêmeas pelos machos. Na ideia, na cabeça do Wallace, isso tinha a ver com uma seleção para as fêmeas ficarem com cores menos vibrantes, já que elas estariam mais expostas a perigos de seleção natural, né, quando elas vão ovipor ou alguma outra atividade que é mais exclusiva da biologia das fêmeas. Então, existe um debate grande entre o Darwin e o Wallace com relação às borboletas e a seleção intersexual, né, a generalidade da ideia de seleção intersexual. O Darwin fica realmente abalado com esse debate, né? Ele fala que ele se sente não confiando nele mesmo quando ele discorda do Wallace. Mas um pouquinho antes de morrer, ele fala que ele pesou todas as evidências e ele continua convencido de que a seleção intersexual e o combate intrasexual são mecanismos gerais nos organismos de reprodução sexuada. Dá uma olhadinha no tempo aqui, pessoal. Tá. Então, dá para só resumindo algumas regras gerais, né, do que o Darwin apresenta até então, até esse livro de 1871, seria que a seleção sexual ela pode agir numa direção oposta da seleção natural, né, no sentido de favorecer uma estrutura que seria desfavorecida por seleção natural. Normalmente, o sexo selecionado é o macho, o sexo selecionador é a fêmea. O dimorfismo sexual é um bom primeiro indício que uma estrutura pode estar relacionada aos processos de seleção sexual, né, de display e combate. E algo que eu não comentei muito aqui, mas que o Darwin se estende bastante também, é que a razão entre machos e fêmeas, ou o sistema sexual, se é uma monogamia ou poligamia, isso vai influenciar na pressão de seleção sexual, né? Mas, infelizmente, não dá tempo de estender muito nisso, nessa palestra. E essas ideias, né, que o Darwin propõe, elas geram todos os ramos novos de investigação que vão ali se estender pelo século XX e muitos até hoje, né, para tentar demonstrar por que isso ocorre, como que isso ocorre, né, nesse caso aqui, nessa primeira questão, né, a síntese moderna vai investigar como que, em termos de fitness, uma estrutura pode se fixar numa população, mesmo sendo selecionada contra por seleção natural. Nesse segundo caso, né, o sexo selecionado ser o macho, o sexo selecionador ser a fêmea, por que isso acontece, o que explica isso e o que explica quando isso se inverte, né? Então, são todos ramos de investigação que surgem ali no livro do Darwin e vão se estender até hoje em dia. Né? Então, esse livro do Darwin é uma das primeiras descobertas de seleção sexual, né, que eu listei ali no título. Eu vou fazer aqui uma menção honrosa às Drosophila, né, que, então, aproveitando o contexto histórico, né, agora no começo do século XX, quando começa a síntese moderna, quando os estudos de Mendel são redescobertos, e ali os primeiros laboratórios que começam a mexer mais com isso, a descobrir a genética mendeliana, redescobrir a genética mendeliana, né, e conciliar ela à teoria da evolução, eles felizmente escolhem Drosophila como um organismo modelo, pela facilidade de criar em laboratório, diversos outros motivos, né, tempo de geração curto e etc. E Drosophila, então, passa a ser um organismo muito importante na síntese moderna, né, que vai se iniciar ali no começo do século XX, nas áreas de genética, genética de populações, e diversos experimentos vão nessas áreas e muitos se relacionando com seleção sexual vão usar a Drosophila como um modelo para demonstrar questões mais gerais, né? Então, queria trazer essa menção honrosa das drosófilas que tiveram e têm um papel muito importante em diversos estudos de diferentes áreas. Então,
Só para não perder o fio histórico, né, a gente tem a síntese moderna, a teoria da evolução, primeira metade do século XX, e tudo que eu vou falar daqui para frente vai pular esse grande gap aí, né, esse grande intervalo de 50 anos, até mais um pouco, e vou falar de coisas que foram descobertas já na segunda metade do século XX, né, tem muita coisa acontecendo na primeira, mas infelizmente eu tive que fazer o recorte, né. É curioso notar que todo esse período que eu estou pulando, eles mantêm a ideia do Darwin, né, de que a seleção sexual ela é principalmente através dessa seleção pré-cópula, né, da seleção das fêmeas pelos machos ou do combate entre machos para obter uma cópula, né, que se para não, que permite ou não eles obterem uma cópula. E se dá através desses dois mecanismos que eu comentei com vocês. Na segunda metade do século XX, alguns trabalhos que usam insetos como modelos vão descobrir a importância da seleção que ocorre durante e pós a cópula, né? E que seria principalmente através de dois mecanismos que são análogos ao combate intrasexual e à seleção intersexual, mas que agora ocorrem durante e pós a cópula. O primeiro deles, que eu vou comentar com vocês, é a competição espermática, que seria um mecanismo, um processo análogo aos combates intrasexuais pré-cópula, né? E o principal trabalho sobre a competição espermática é o do Parker, de 1970, e ele, estudando diferentes grupos de insetos, ele nota que diversas fêmeas de insetos apresentam uma alta receptividade a cópulas, né? Elas copulam com mais de um macho antes de ovipor. Elas possuem órgãos de armazenamento dos gametas masculinos, né? Aqui no caso, eu pintei em laranja a espermateca, né? E os gametas masculinos, eles podem viver de dias, semanas até anos dentro da fêmea, dentro desses órgãos de armazenamento, né? E tudo isso, então, para o Parker, é um cenário em que tanto o gameta como o fluido seminal do macho eles podem atuar numa competição de gametas dentro da fêmea, né? Ou no que ele chama de competição espermática. E aqui o Parker, então, esse é o artigo dele, de 1970, e a gente nota como ele faz um levantamento em diferentes ordens de insetos do que pode estar, de como que essa competição espermática pode estar acontecendo, e até mesmo de adaptações contrárias a ela, né? Por exemplo, um macho copular primeiro com a fêmea, às vezes tem alguma adaptação no fluido seminal ou em algum outro parâmetro fisiológico, né? Que impeça aquela fêmea de copular com outros machos, né? E com plugs de cópula e diferentes estruturas, né? Então, o Parker ele já demonstra isso sendo algo geral para insetos, né? E hoje em dia a gente sabe que é algo geral para organismos de reprodução sexuada. Muitos deles apresentam uma competição espermática, né, dentro do trato reprodutivo da fêmea. O segundo mecanismo, que é descoberto também na segunda metade do século XX, é a seleção críptica pelas fêmeas, que é um mecanismo ali análogo à seleção intersexual, né? E ele é descoberto pelo Thornhill, em 1983. Já diferentemente do Parker, o Thornhill ele estuda um grupo em particular de insetos, esses mecópteros arbopithecus nigriceps, em que o macho entrega um presente nupcial para a fêmea antes da cópula, né? E ali, enquanto a fêmea se alimenta desse presente nupcial, eles copulam. Thornhill fez diversas observações desse mecóptero, né? E notou aqui como que, então, essa cópula varia de acordo com duas variáveis, principalmente, né? Com o tamanho do presente nupcial que é entregue, que no caso uma mosca, e o tamanho do macho. Então, ele notou que para o mesmo tamanho corpóreo, quando um macho entrega uma mosca pequena, a cópula ela dura
que na verdade é o número de ovos, né, que a fêmea vai ovipor depois da cópula, ele é muito menor do que quando o macho entrega uma mosca grande para ela. Olha aqui ainda não é a diferença é tão grande, né? E outra coisa importante também é o tempo de duração da cópula, né, que é muito maior quando o macho entrega uma presa maior para a fêmea. E quando a gente tem o controle, então, pelo tamanho da presa, o Thornhill reparou também que a fêmea tem uma taxa de oviposição muito maior quando ela copula com um macho de tamanho de corpo maior, e aqui no caso a duração da cópula é mais ou menos parecida, né? Não varia tanto. Qual que é a implicação disso, né? O Thornhill reparou, né, que o tamanho da presa, então, que é entregue, né, ela corresponde, né, à duração da cópula e à quantidade de esperma transferido. O tamanho da presa pode influenciar a chance daquela fêmea ter novos acasalamentos, e o tamanho da presa ou o tamanho do adulto influenciam a taxa de oviposição da fêmea. Então, o que ele está percebendo ali é que machos que entregam uma presa maior ou que têm um tamanho de corpo maior vão conseguir transferir mais gametas e vão conseguir uma oviposição maior da fêmea logo em seguida da cópula. Então, a fêmea, estando no controle dos processos reprodutivos, ela tem respostas fisiológicas que vão selecionar os machos que vão entregar uma presa maior ou que tem o tamanho de corpo maior. E qual que é o benefício da fêmea dessa seleção, né? A fêmea, então, vai ter uma prole que vai ser capaz de pegar presas maiores ou que vai ter um tamanho de corpo maior. Então, isso é chamado de uma seleção críptica feita pela fêmea, que está no controle do processo reprodutivo, né? E que, através de respostas fisiológicas, consegue obter uma prole de melhor qualidade ali, né? No sentido de possuírem essas características dos machos que entregam maiores presas ou que têm um tamanho de corpo maior. Certo? Bom, isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Acho que não preciso muito nisso. Então, assim como a competição espermática foi algo que foi demonstrado para outros grupos, né? A seleção críptica pelas fêmeas também é demonstrado para diferentes grupos e também é entendida hoje como um processo bastante geral. O Eberhard, um autor que trabalhou bastante com esse tema, ele lista aqui, né, mais de 15 meios pelos quais a fêmea, através de uma resposta fisiológica, pode selecionar os machos que estimularem ela melhor ou que tiverem alguma vantagem adaptativa, né? E, por exemplo, ela pode não ovular, ela pode não ovipor, ela pode rejeitar ou não novos parceiros, né, e etc, e por aí vai. E só para mostrar no trato reprodutivo de insetos, então, para que um macho seja o pai da prole daquela fêmea, ele precisa, lógico, né, de uma cópula bem-sucedida, de uma inseminação bem-sucedida. Depois dessa inseminação, o gameta dele tem que ser conduzido pela câmara genital da fêmea, e aí conduzido para dentro de uma espermateca, onde ele pode passar dias, semanas ou anos, né? E aí muitas vezes ela deve nutrir esse gameta ou não, né? E aí ele deve ser acionado no momento em que a fêmea vai ovipor, e aí sim aquele macho seria o pai da prole daquela fêmea. Então, olhem quantos processos dentro do trato reprodutivo da fêmea devem ocorrer para que aquele macho tenha a paternidade daquela prole, e quantos processos ela pode ter uma resposta fisiológica, né, que vai se beneficiar ou não em selecionar um macho que seja beneficial para ela de alguma forma, né, para ter uma cópula que permita ela ter uma prole beneficiada, né. Então, hoje a gente entende a seleção sexual como essa seleção pré-cópula, que o Darwin já deixou muito bem ilustrado, né? Através dos mecanismos de corte, display e combates intrasexuais, e a seleção durante e pós a cópula, através da competição espermática e da seleção críptica pelas fêmeas. Esses dois últimos processos, então,
tendo um papel muito importante os insetos, né, como organismos modelos, para descobrir um processo bastante geral de seleção sexual, né, e bastante importante, que a gente vê em mamíferos, répteis, em diversos outros grupos também. Então, hoje é visto, né, que a cópula, ela não necessariamente implica em fertilização. Essa é uma distinção bastante importante, né, principalmente por conta dessa toda essa seleção durante e pós a cópula. E que faz sentido a gente pensar que naquela questão do sucesso reprodutivo, né? O sucesso reprodutivo, ele é determinado pela fertilização, né? Então, faz sentido a gente pensar que a competição é por gametas, né? E não necessariamente por acasalamento. Lógico que um número maior de acasalamentos, na verdade, o acasalamento é necessário para que a competição por gametas aconteça. Mas não necessariamente ele vai implicar em fertilização e tem todos outros processos ocorrendo durante e pós a cópula. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e se vocês quiserem trazer perguntas relacionadas ou não à palestra, qualquer outra coisa de seleção sexual, eu estou por aqui e ficaria bastante feliz.